Eu vou passar rapidamente, a gente vai chamar o Alê Dallara para a nossa conversa. Deixa eu só passar essas telas aqui do agro para a gente contextualizar, para vocês terem uma ideia do peso do tarifaço por setor. Esse é um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, valor arrecadado com vendas dos Estados Unidos, se o tarifaço entrar em vigor, 5,8 bilhões de dólares, é monumental. O valor total pago pelas importações terá uma redução de 48%. E aí eles fizeram essa divisão setorial, o impacto por setor. O mais afetado será o suco de laranja, com essa alíquota entrando em vigor de mais de 50%, a queda estimada em faturamento 100%. Então, isso é um embargo, significa o embargo, esse setor do suco de laranja não vai mais conseguir exportar para os Estados Unidos, essa é a estimativa da CNA. Café torrado vai ter um decréscimo na queda estimada de faturamento de 25%, açúcares de cana 33%, carnes bovinas 33%, pasta química de madeira 25% e assim por diante. Vamos chamar o Alê Dallara para essa nossa roda de conversas. Ele é diretor da Pine de Agronegócios. Alê, muito obrigada. Quero começar com você sobre essa tabela, né? A gente vai falar de União Europeia e Estados Unidos, o impacto que isso tem no Mercosul, mas antes vamos falar dessa iminência, né? Essa faca no pescoço, a gente está negociando e o resto do mundo também, da entrada em vigor desse tarifaço na sexta-feira. Primeiro, você vê qualquer chance de algum resultado diferente, por exemplo, mesmo que não seja o adiamento da entrada em vigor dessas tarifas, mas eventualmente a exclusão de alguns setores, algum setor do agro beneficiado que possa constar nesse decreto, que ainda falta editar essa ordem executiva, talvez essa ordem executiva possa já de imediato excluir algum desses setores, como café, suco de laranja, que aliás são essenciais para o café da manhã do americano. Eles importam a maior parte do suco de laranja e café aqui do Brasil. Você vê ainda alguma perspectiva positiva, algum desdobramento positivo até sexta-feira, ou você está pessimista? Bom dia, Amanda. Olha, pela postura que nós estamos vendo pelo executivo norte-americano, parece muito difícil que cheguemos a um acordo ou uma extensão do prazo até a próxima sexta-feira, porque não há um canal de interlocução entre Brasil e Estados Unidos. Há uma missão de senadores, mas essa missão, a princípio, não tem uma agenda com os tomadores de decisões norte-americanos. Então, ao que tudo indica, as tarifas elas entrarão em vigor agora na próxima sexta-feira. A partir daí, nós temos que continuar avançando, ou numa extensão do prazo, ou numa lista preferencial de alguns produtos que os Estados Unidos dependem aqui do Brasil, e ao longo do tempo não encerrar os esforços e continuar negociando por um acordo que traga, pelo menos, uma condição de competitividade para os produtos brasileiros. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado para o Brasil, então é um mercado extremamente importante, não tem um peso como o mercado chinês, mas não há como você desviar mercadorias para outros mercados. Então, é uma situação complicadíssima, principalmente para o agronegócio. Que setores dentro do agronegócio, com que segmentos você está mais preocupado e que devem sofrer mais com a entrada em vigor dessa tarifa a partir da sexta-feira? Nós teremos dois impactos, Amanda. A nível nacional, o suco de laranja e o café são os produtos que mais deverão ser atingidos. O suco de laranja nós dependemos basicamente de todo o mercado norte-americano. As exportações para outros destinos, elas são reduzidas. O café, nós temos o bloco europeu como principal comprador, mas o país individual é os Estados Unidos. Ele absorve quase 8 milhões de sacas de café aqui do Brasil. Agora, de maneira setorial e regional, o mercado de carne ele pode ter uma queda muito grande, assim como o mercado de madeira. Então, unidades frigoríficas que exportam essencialmente para a China, ou para a Europa, ou para outros países, devem sentir menos. Agora, aquelas cidades que possuem plantas frigoríficas, que têm linhas de produção focadas no mercado norte-americano, essa certamente terá, se as tarifas continuarem, não houver negociação, irá ter desemprego, irá ter uma questão bem difícil. E na questão da madeira, aquela madeira que também é destinada aos Estados Unidos, um exemplo, o município de Tunas, aqui no Paraná, que tem uma produção voltada para os norte-americanos, também deverá gerar um problema grave na cidade, visto que basicamente a receita da cidade vem do setor madeireiro. Então, há impactos a nível nacional e há impactos que ficarão a nível regional e setorial. É interessante porque até quando o governo vai desenhar essas medidas de mitigação de contingência, eles precisam levar isso em consideração. O que vem sendo anunciado, por exemplo, até agora,
a linha de crédito, de capital de giro para pequenos, médios produtores, eles falaram primeiro em frutas e pescados. O que disso tudo tem sido aventado e ventilado pela imprensa pode funcionar ou não? Ou uma quebradeira será inevitável, principalmente para determinadas empresas menores, em que você diz que tem que concentrar toda a sua produção visando a exportação para os Estados Unidos? Esse é um problema que ele é resolvido no curtíssimo prazo. Então, um financiamento agora, uma linha de crédito mais barata, um prazo, ele consegue resolver o problema emergencial. O exemplo é o caso dos pescados, onde há mais de 50 contêineres que estão no Brasil aguardando o desfecho dessa situação. Vai ter tarifa, não vai ter uma extensão do prazo ou não. Então, importadores norte-americanos cancelaram esses pedidos. Então, de maneira de curtíssimo prazo, o financiamento ajuda esse pescador a se manter na atividade. Mas, no médio e longo prazo, se a situação não se resolver, ali não irá adiantar o crédito, porque é uma questão de falta de demanda. Então, não adianta uma manutenção de atividade, de oferta, de extração, de exploração, de pesca, de produção agrícola, se eu não tenho compradores. Então, nós teríamos um outro passo que seria o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Comércio, avançar em acordos bilaterais para podermos exportar esses alimentos para outros países. Naturalmente que não será um país que conseguirá absorver toda a oferta brasileira. Mas ao longo do tempo, e isso vai depender da velocidade com que esses acordos eles sejam celebrados, nós podemos ter uma redução do risco e uma melhora das exportações nossas, podendo trazer de volta uma sustentabilidade para os setores. Então, o financiamento resolve? Sim, mas é uma medida curtíssimo prazo e o problema ele fica transferido para o médio e longo prazo. Que setores você acha que podem se beneficiar mais do que você está explicando agora, né? Do que você acabou de descrever para a gente, que é essa rotação do comércio? Que setores contam com uma perspectiva de fazer isso mais rapidamente? Eu não vou vender para os Estados Unidos, mas eu posso vender para outros parceiros. Isso acontece relativamente rápido. Isso para commodities não é muito mais fácil do que para a indústria, por exemplo, que tem mais valor agregado, que segue uma série de restrições ali e considerações de um país específico quando promove essa venda? Commodities, felizmente, nós temos somente o café, basicamente, e o suco de laranja para os Estados Unidos, né? Aquilo que o Brasil produz de grande volume, que é milho, que é soja, vindo o algodão agora também na carona, nós não temos os Estados Unidos como destino, então o impacto ele acaba sendo muito menor. Então, cadeias produtivas como a da carne, ele passa a ter uma possibilidade de um impacto menor, porque já há algumas cargas sendo desviadas para o Chile. Recentemente nós abrimos o mercado do Vietnã, mercado do Egito, o mercado do Oriente Médio vem crescendo nas compras aqui no Brasil. Então, o setor de carnes pode ter um impacto menor com essas transferências de destinos. Agora, setores como o suco de laranja, por exemplo, não há um outro país do mundo que tenha a capacidade de absorver as importações que os Estados Unidos fazem hoje. Então, é um setor da citricultura que certamente irá sentir bastante no curtíssimo prazo. O setor do café também é um setor que hoje dependemos dos Estados Unidos. Apesar do café brasileiro ele ir para o mundo todo, não há um grande país no mundo que de maneira imediata consiga absorver as mais de 8 milhões de sacas que vão para os norte-americanos. A China, nesse caso, seria a nossa maior possibilidade, porque o chinês está aprendendo a tomar café, o volume de consumo da bebida ele vem crescendo. Mas seria também, no meu entender, você sair de um risco e ir para outro risco. Então, é um trabalho que deve ser de maneira contínua realizado, que é a expansão do comércio exterior brasileiro. Um país como o nosso, ali, muitos chamam de o celeiro global, depender de, vamos dizer, meia dúzia de países para as exportações agrícolas é um risco muito grande. Então, se formos pensar em como extrair uma situação boa dessa situação que é péssima para o mercado brasileiro, seria a necessidade de abrir novos mercados e reduzirmos a dependência de poucos compradores. Se a gente inverter o olhar, Ale, pensando do ponto de vista dos americanos, eles conseguem substituir, por exemplo, o nosso café e suco de laranja com rapidez, porque isso, assim, é uma parte integral e tradicional do café da manhã americano.
Sim, o suco de laranja não, Amanda. O que eles podem fazer é aumentar o uso de água no suco de laranja. Eles bebem muito o suco de laranja concentrado, então talvez uma diluição consiga amenizar os impactos. O café, ele já tem uma possibilidade melhor do ponto de vista do cidadão norte-americano, porque há várias origens possíveis. Não com o mesmo volume do Brasil, mas não causaria, por exemplo, uma escassez tão grande quanto é o caso do suco de laranja. Então, há a Colômbia, há o Vietnã, há países da África que têm produções muito boas, países da própria América Central que possuem produções muito boas. Então, é possível fazer, de certa forma, a substituição, não de maneira integral, mas é possível sim. Agora, setor como o suco de laranja, esse é improvável. O Brasil ele lidera esse mercado já desde a década de 80, quando ultrapassou os Estados Unidos. Justamente os Estados Unidos era o maior produtor, a região da Flórida, mas devido a problemas climáticos, hoje eles têm uma produção completamente insuficiente à sua necessidade. 2 ou 3 minutinhos, mas quero te fazer 2 perguntas fundamentais. Primeiro, preço para o Brasil tende a cair de alguns produtos agro nesse primeiro momento e durante quanto tempo isso vai durar? Sim, a gente deve ter, devido à oferta, né, já que estamos falando de commodities agrícolas que possuem sazonalidades pelo lado da oferta, então não tem como eu interromper, por exemplo, a colheita ou a entrega e o processamento de um boi num frigorífico. Então, essa oferta que deixará de ser embarcada, deixará de ser vendida, certamente irá pressionar os preços aqui no Brasil, a exemplo do que está acontecendo com a arroba do boi gordo na B3, onde o derivativo já registrou bastante queda desde o final do mês passado. No médio prazo, se a situação não for resolvida, a gente volta a numa situação onde eu tenho menor produção e a oferta e a demanda elas vão se readequando até o momento que a oferta não vai ser possível atender toda a demanda e os preços voltam a subir. E a retomada nessa terceira pernada dessa situação, ela é muito complicada. Então, sim, de maneira imediata, preços caem, o mercado se regula e depois os preços voltam a subir. Agora, Alê, por último, o efeito desse acordo União Europeia, Estados Unidos, sobre a perspectiva de fechar um acordo União Europeia-Mercosul até o final do ano, impacta como? Porque parece que o agro tinha milhões de restrições, era bastante protecionista, principalmente da França, quando era para fechar o acordo com o Mercosul, mas abriu muitas concessões para fechar um acordo rápido com os americanos. Sim, o mercado americano ele é um dos maiores mercados do mundo e é o dono do dólar, então os mercados dependem, de certa forma, dos Estados Unidos. E esse acordo com a Europeia veio mostrar, de certa forma, a fragilidade em alguns setores, como é o caso dos agroquímicos. Os Estados Unidos possuem indústrias para a produção de defensivos químicos para as lavouras, como um exemplo, mas não possui a tecnologia que uma Bayer, que uma empresa europeia, uma empresa alemã possui. Então, os agroquímicos, por exemplo, têm isenções. Muitas partes e peças de veículos ou outros produtos químicos, medicamentos, eles entram dentro de uma seara que os Estados Unidos precisa dessa dependência. Os Estados Unidos é o maior exportador de produtos agrícolas para a Europa, então esse acordo, de certa forma, acaba enfraquecendo as possibilidades do Mercosul fechar um acordo com a União Europeia. E é um outro ponto, Amanda, que deveremos acompanhar, que o Brasil ele vai ser condenado pelos Estados Unidos no artigo 301 do USTR por práticas desleais de comércio, se sim dificulta ainda mais, porque tradicionalmente os países evitam fazer negócios e investimento com países que foram condenados por outros países de primeira linha, como é o caso dos Estados Unidos. Se nós não formos condenados, nós temos ali uma possibilidade de fortalecimento do ponto de vista da geopolítica e negociar um acordo melhor. E agora vai depender muito da diplomacia, mas certamente atrapalha para o Mercosul um acordo com a União Europeia nesse momento que os Estados Unidos fecharam um acordo com eles. A baixa, alta ou média perspectiva de fechar um acordo ainda esse ano, Mercosul-União Europeia, porque o presidente Lula falou, quero que a gente feche esse acordo até o final do ano, enquanto o Brasil estiver na presidência rotativa do Mercosul. Que avaliação você faz? Baixa, média ou alta? Eu colocaria baixa. Nessa situação agora, Amanda, eu colocaria uma situação baixa. Precisamos ainda de uma diplomacia muito forte, temos um problema maior para resolver agora, que é o antigo acordo com os Estados Unidos. Via a atenção de todo mundo, né? Tanto a União Europeia, que está imersa aí nessas negociações com os Estados Unidos, fecharam, mas vai abrir um novo capítulo de negociações certamente aqui no Brasil também.